Meus pais me expulsaram apenas um dia depois da minha cesárea. Sua irmã vem morar aqui com o bebê recém-nascido e ela precisa mais desse quarto do que você, disseram eles. Quando eu tentei argumentar, disse: mãe, eu mal consigo me mexer, me deixe ao menos descansar um pouco para conseguir levantar. Mas minha mãe gritou enquanto me puxava pelos cabelos: você está se mexendo muito bem. Agora faça as malas, pare com essa choradeira patética e suma daqui. Meu pai resmungou: por favor, tire ela daqui. Está me deixando desconfortável. Enquanto eu saía com meu recém-nascido nos braços, minha irmã me olhou com desprezo e disse: finalmente vou ter o quarto só para mim, sem o seu drama. Meu marido parou quando viu o estado em que eu estava. O que ele fez em seguida destruiu todos eles. Meu nome é Wendy e o que vou contar aconteceu há 6 meses. Ainda parece surreal, mas eu preciso tirar isso do peito por causa de como tudo terminou. Digamos apenas que o karma sabe exatamente como acertar as contas. Eu tinha 26 anos na época, casada com meu marido Mitchell há 3 anos. Tentávamos ter um filho há 2 anos. Quando finalmente engravidei, ficamos nas nuvens. Meus pais, Suzanne e Philip, também pareciam felizes, ou pelo menos era o que eu pensava. Minha irmã mais nova, Cheryl, de 23 anos, sempre foi a queridinha da casa. Ainda assim, achei que um neto seria especial para todos. Minha gravidez foi difícil. Desenvolvi diabetes gestacional e precisei fazer uma cesárea planejada às 38 semanas. Nossa filha, Paige, nasceu saudável, mas a cirurgia me deixou com muitas dores e eu mal conseguia me mover. Mitchell precisou voltar ao trabalho logo depois do parto, pois já havia usado todo o tempo de licença durante a minha gravidez complicada, quando precisei de repouso absoluto. Como eu não podia ficar sozinha com o recém-nascido enquanto me recuperava de uma cirurgia, combinamos que eu passaria uma semana na casa dos meus pais. Eles moravam em uma casa com 4 quartos e eu ficaria no meu antigo quarto. Meus pais haviam concordado animados com esse plano meses antes, dizendo que queriam ajudar com o primeiro neto. O primeiro sinal de alerta deveria ter sido no dia em que voltei do hospital. Em vez da recepção calorosa que eu imaginava, minha mãe Suzanne mal olhou para Paige e já começou a reclamar que o choro do bebê atrapalharia o sono dela. Meu pai, Philip, apenas resmungou da poltrona e voltou a assistir TV. Mas eu estava exausta, com dores e desesperada por ajuda, então tentei ignorar a frieza deles. Passei a primeira noite lutando para amamentar Paige e ao mesmo tempo tentando não abrir meus pontos da cirurgia. Cada movimento causava uma dor aguda no abdômen, e eu mal conseguia me levantar para trocar a fralda dela. Na manhã seguinte, tudo virou um inferno. Eu estava na cama tentando fazer Paige mamar quando minha mãe entrou no quarto sem nem bater na porta. Ela já estava vestida e tinha aquele olhar decidido no rosto, o mesmo olhar que eu aprendi a temer desde a infância. Wendy, você precisa arrumar suas coisas. A Cheryl chega hoje com o bebê, o Jaden, e ela precisa desse quarto mais do que você. Fiquei parada, encarando minha mãe, achando que tinha ouvido errado. O quê? Mãe, eu fiz uma cirurgia ontem. Mal consigo me mover. Você está se movendo muito bem. Ela rebateu. Eu vi você andando por aí. Pare com essa choradeira patética e saia daqui. Senti como se tivesse levado um tapa no rosto. Mãe, eu mal consigo me mexer. Só quero descansar um pouco para conseguir me movimentar melhor. Foi então que ela fez algo que eu nunca vou esquecer. Agarrou um punhado do meu cabelo e puxou minha cabeça para trás, deixando seu rosto a centímetros do meu. Você está se mexendo muito bem. Agora faça as malas, pare com essa choradeira patética e saia daqui. A dor que senti quando ela puxou meu cabelo, somada à dor na minha barriga pela movimentação brusca, me fez gritar. Paige começou a chorar ao perceber meu desespero. Suzanne, por favor, tire ela daqui. Meu pai gritou lá de baixo. Isso está me deixando desconfortável. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Aquele era o meu pai. O homem que lia histórias para mim antes de dormir, que me ensinou a andar de bicicleta. Agora ele não conseguia sequer olhar para mim ou para a própria neta. Você ouviu seu pai. Minha mãe disse, soltando meu cabelo. Cheryl vai chegar em 1 hora com Jaden. Ele tem só 6 semanas e ela precisa de silêncio e espaço para se recuperar de verdade. Mas mãe, falei,
com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu acabei de passar por uma cirurgia séria. A Cheryl teve parto normal há 6 semanas. Eu literalmente não consigo. Não quero ouvir isso. Ela gritou. A Cheryl sempre foi mais responsável do que você. Casou com o Gregory logo depois da faculdade, se formou, e agora nos deu um neto lindo. Você esperou até os 26 anos para casar e agora está agindo como se estivesse morrendo por causa de um procedimento simples. O favoritismo não era novidade, mas esse nível de crueldade me pegou desprevenida. Eu sempre soube que Cheryl era a preferida, mas jamais imaginei que me expulsariam com um recém-nascido no dia seguinte à minha cirurgia. Com as mãos trêmulas e a visão turva de tanto chorar, comecei a colocar as coisas da Paige na mala. Cada movimento era uma tortura. Me abaixar para pegar as roupinhas dela causava pontadas fortes na minha incisão. Eu precisava parar a cada poucos minutos para recuperar o fôlego. Minha mãe ficou parada na porta, de braços cruzados, me observando lutar, sem oferecer a menor ajuda. Isso é ridículo, eu disse, tentando argumentar mais uma vez. Eu também sou sua filha. Só preciso de mais alguns dias para me recuperar. Cheryl vem com Jaden e ponto final. Ela respondeu friamente. Ontem à noite ela ligou dizendo que está com dificuldades e precisa de ajuda. Diferente de você, ela não reclama de tudo. Eu quis dizer que não estava reclamando de nada, que só tinha ficado grata pela ajuda que eles tinham prometido, mas eu estava exausta e com dor demais para discutir. Quando terminei de arrumar tudo, ouvi um carro estacionando na garagem. Cheryl havia chegado. Com muito esforço, consegui colocar Paige na cadeirinha e pegar nossas malas. Descer as escadas foi uma tortura. Precisei me segurar no corrimão e descer cada degrau lentamente, sentindo minha incisão puxar a cada passo. Cheryl estava na sala segurando o pequeno Jaden e conversando com meus pais como se absolutamente nada estivesse errado. Ela levantou os olhos enquanto eu descia as escadas com dificuldade, carregando Paige e as malas. Ah, ótimo! Você está indo embora. Disse com um sorriso satisfeito. Finalmente vou ter o quarto só para mim, sem o seu drama. Eu parei no meio da escada. Drama? Cheryl, eu acabei de fazer uma cirurgia. Ela revirou os olhos. Por favor, você está fazendo um escândalo por causa de uma cesárea simples. Eu tive o Jaden naturalmente e estou ótima. Você só quer chamar atenção, como sempre fez. Fiquei ali parada, segurando minha filha chorando, as bolsas escorregando dos meus ombros, a cicatriz da cirurgia queimando de dor. E vi toda a minha família me tratar como se eu não fosse nada além de um incômodo. Vou ligar para o Mitchell. Murmurei. Ótimo. Disse meu pai, sem sequer desviar os olhos do jornal. Talvez ele consiga colocar um pouco de juízo na sua cabeça. Saí para o ar frio da manhã, com Paige chorando em meus braços. Liguei para Mitchell com as mãos trêmulas. Oi, querida. Ele atendeu com a voz alegre. Como foi a primeira noite? Eu desabei e contei tudo o que havia acontecido. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Eles fizeram o quê? A voz dele veio baixa, perigosa. Eles nos expulsaram, Mitchell. A Cheryl precisa mais do espaço do que eu, aparentemente. Estou indo te buscar agora. Não se mova. 20 minutos depois, o carro de Mitchell entrou na garagem. Ele saiu e me encontrou sentada nos degraus da frente, segurando Paige e chorando, cercada por nossas malas feitas às pressas. A expressão no rosto dele era algo que eu nunca tinha visto antes, pura raiva. Ele caminhou até mim e pegou Paige com todo o cuidado dos meus braços. Você está bem? Como está a sua incisão? Está doendo muito. Sussurrei. Acho que posso ter aberto algum ponto quando minha mãe puxou meu cabelo. O maxilar de Mitchell se contraiu. Ele me ajudou a entrar no carro, acomodou Paige na cadeirinha e guardou nossas malas. Mas então ele fez algo que eu não esperava. Ele voltou até a porta da frente e bateu firme. Minha mãe atendeu com uma expressão irritada. O que você quer? Quero falar com você e com o Philip. Agora. Estamos ocupados com a Cheryl e o bebê. Mitchell repetiu, com a voz mortalmente calma. Agora.
Algo no tom dele fez minha mãe recuar e abrir espaço. Mitchell entrou na sala de estar onde meus pais e Cheryl estavam sentados. Então falou, com uma calma que me assustou. Vocês expulsaram a própria filha e a neta no dia seguinte a uma grande cirurgia. Agora veja bem, Mitchell, começou meu pai. Não, quem vai ver bem aqui é você, Philip. A voz de Mitchell começou a subir. Sua filha acabou de abrir o abdômen para trazer sua neta ao mundo. Ela mal consegue andar e vocês a jogaram fora como lixo. A Cheryl precisava mais do espaço. Minha mãe disse, se defendendo. Cheryl. Mitchell olhou direto para minha irmã, que havia tido um parto natural 6 semanas antes. Ela passou esse tempo todo em casa se recuperando. A Wendy fez uma cirurgia ontem. Não é grande coisa. Disse Cheryl, colocando Jaden no colo. Ela está sendo dramática. Foi então que Mitchell fez algo que pegou todos de surpresa, até a mim. Ele pegou o telefone e começou a gravar. Quero que você diga isso de novo. Mitchell falou olhando firme para Cheryl. Quero que você me diga exatamente por que acha que sua irmã, que passou por uma cirurgia ontem, está sendo dramática. Mitchell, guarde esse telefone. Minha mãe explodiu. Não. Eu quero que isso fique registrado. Quero que todo mundo veja o tipo de pessoa que vocês são. Meu pai se levantou, impaciente. Você precisa ir embora. Ah, eu vou embora. Mitchell respondeu. Mas antes, quero ter certeza de que está tudo claro para todo mundo sobre o que aconteceu aqui. Suzanne, você agarrou sua filha pelos cabelos e a forçou a sair de casa um dia depois dela ter feito uma cesárea. Philip, você nem conseguiu olhar para a própria filha ou neta. E você, Cheryl, está aqui se gabando por ter conseguido um quarto enquanto sua irmã está em agonia. Então ele virou a câmera para si mesmo. Foi isso que aconteceu com a minha esposa e com a nossa filha recém-nascida hoje. A própria família dela as expulsou de casa no dia seguinte a uma cirurgia porque a irmã queria o quarto. Desliga isso. Minha mãe gritou, tentando pegar o celular. Mitchell deu um passo para trás. Não. Isso vai para todo mundo. Seus amigos, sua igreja, seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Todo mundo vai saber quem vocês realmente são. Você não pode fazer isso. Cheryl disse, agora parecendo em pânico. Olhem para mim. Mitchell estava digitando no celular. Estou postando isso no Facebook agora. Vou marcar todos vocês e mandar para todo mundo que conheço. Minha mãe ficou pálida. Mitchell, por favor, você não entende. Eu entendo perfeitamente. Ele respondeu gelado. Você escolheu sua filha preferida em vez da filha que acabou de passar por uma cirurgia. Você a agrediu fisicamente quando ela só pediu por um mínimo de humanidade. Agora você vai lidar com as consequências. Ele terminou de digitar e os encarou. Está feito. Postei no Facebook, no Instagram e enviei para o grupo da sua igreja, seu clube do livro e todos os seus contatos. A sala explodiu em caos. Minha mãe começou a chorar, meu pai gritava, e Cheryl tentava desesperadamente arrancar o celular das mãos de Mitchell. Vocês nos arruinaram. Minha mãe lamentou. Não. Mitchell disse com frieza. Vocês se arruinaram. Eu só garanti que todos soubessem quem vocês são de verdade. Ele caminhou até a porta e, antes de sair, se virou. Ah, e mais uma coisa. A herança da avó da Wendy. Os $50.000 que ela planejava usar para o fundo da faculdade da Paige? Ela vai sacar tudo. Gregory, você nunca vai ver um centavo desse dinheiro. O rosto da minha mãe empalideceu ainda mais. Ela contava com aquele dinheiro para a aposentadoria deles. A vovó Violeta havia deixado para mim especificamente, mas estava em um fundo que meus pais administravam. Ela não pode fazer isso, meu pai disse, sem forças. Ela pode. E vai. Já falei com o advogado. O dinheiro é da Wendy e ela tem idade suficiente para reivindicar tudo. Mitchell deu um sorriso frio. Adeus. Nunca mais entrem em contato conosco. Ele os deixou ali, em choque, e voltou para o carro onde eu esperava. O que você fez?
Perguntei quando ele entrou. Eu me certifiquei de que todo mundo soubesse o que fizeram com você. Ele respondeu. E de que eles vão sofrer as consequências. Enquanto íamos embora, vi minha mãe parada na porta, chorando. Por um instante, quase senti pena dela. Quase. As horas seguintes passaram como um borrão. Mitchell me levou ao hospital para checar minha incisão, que felizmente não estava rasgada, apenas bastante distendida. Depois, fomos para um hotel passar a noite, porque eu não tinha forças para voltar para casa e encarar mais escadas. No hotel, finalmente tive um momento para processar tudo o que havia acontecido. Sentei no banheiro, olhando para meu reflexo no espelho. Meu cabelo estava todo desgrenhado do lugar onde minha mãe tinha me agarrado. Meus olhos ainda estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. Eu parecia ter passado pelo próprio inferno e, de certa forma, tinha mesmo. Paige dormia tranquila no seu bercinho portátil, completamente alheia ao caos que cercou seu nascimento. Fiquei observando seu pequeno peito subir e descer com a respiração suave e senti um instinto feroz nascer dentro de mim. Ninguém nunca iria tratá-la da forma como minha família me tratou. Eu faria questão disso. Mitchell estava no laptop, acompanhando as reações ao vídeo que havia postado. Wendy, você precisa ver isso, disse-ele em voz baixa. Me aproximei e olhei para a tela. O vídeo já tinha sido compartilhado dezenas de vezes só nas primeiras horas, e os comentários não paravam de chegar. Mas não eram apenas estranhos comentando. Pessoas da nossa cidade, pessoas que conheciam minha família, estavam se manifestando, chocadas e indignadas. A senhora Henderson, minha antiga professora de inglês do ensino médio, havia escrito. Eu dei aula para Wendy. Ela sempre foi uma das alunas mais educadas e respeitosas que já tive. Isso parte meu coração. Nenhuma mãe deveria tratar uma filha assim, especialmente após uma cirurgia. Um colega de trabalho do Mitchell, o Mike, comentou. Cara, não acredito que essa é a família da sua esposa. Que tipo de monstro faz isso com a própria filha? Mas o comentário que mais me abalou foi o da Raquel, minha amiga de infância. Wendy, sinto muito que isso tenha acontecido com você. Sempre me lembro de como seus pais favoreciam a Cheryl, mas nunca imaginei que chegariam a esse ponto. Você merece muito mais. Ler aquilo me fez perceber que outras pessoas também tinham notado o favoritismo. Não era coisa da minha cabeça. Os padrões de abuso emocional e negligência que eu havia normalizado durante toda a minha vida estavam visíveis para todo mundo ao nosso redor. Enquanto isso, o vídeo de Mitchell continuava se espalhando. Não viralizou na internet mundial, mas dentro da nossa comunidade, sim. À noite, já tinha sido compartilhado centenas de vezes. E os comentários eram cada vez mais duros. Isso é repugnante. Quem faz isso com a própria filha depois de uma cirurgia? Eu nunca mais falaria com meus pais se eles fizessem isso comigo. Coitada dessa moça. Não acredito que a própria família tenha feito isso com ela. Isso é abuso. Ela acabou de ter um bebê. Mitchell me mostrou o celular. Olha isso, Wendy. A amiga da sua mãe, a Janete, do Clube do Livro, comentou. Eu li o comentário dela com as mãos tremendo. Suzane, estou absolutamente chocada com o seu comportamento. Como você pode fazer isso com a sua própria filha? Eu nem sei mais quem você é. Não se incomode em vir ao Clube do Livro na próxima semana. Você não é mais bem-vinda. Outras pessoas que conheciam meus pais também estavam deixando mensagens semelhantes. O amigo de golfe do meu pai, Steve, escreveu. Philip, isso é nojento. Achei que te conhecia, mas estava enganado. Não conte mais comigo no clube. A velocidade com que o círculo social dos meus pais começou a desmoronar era impressionante. Em poucas horas, décadas de amizades estavam sendo destruídas por causa de um único vídeo que simplesmente expôs quem eles realmente eram. O celular de Mitchell não parava de vibrar com notificações. Mais compartilhamentos, mais comentários, mais gente expressando indignação. Ele me mostrou uma captura de tela da página da minha mãe no Facebook. Ela havia feito uma atualização de status. Por favor, parem de compartilhar esse vídeo. Vocês não conhecem toda a história. As respostas à postagem dela foram impiedosas.
Várias pessoas a criticavam abertamente, expressavam seu desprezo e perguntavam, com razão, qual seria a justificativa possível para expulsar uma filha de casa logo após uma cirurgia. Minha tia Faye, irmã da minha mãe, comentou: Suzane, assisti aquele vídeo 3 vezes tentando entender como você pôde fazer isso com a Wendy. Não existe nenhuma história completa que justifique esse comportamento. Tenho vergonha de chamá-la de minha irmã. Esse comentário me pegou de surpresa, principalmente porque Faye sempre foi muito próxima da minha mãe. Se até ela estava se voltando contra minha mãe, significava que o estrago era ainda maior do que eu imaginava. Mitchell me mostrou outro tópico de comentários, onde as pessoas estavam debatendo abertamente o histórico de favoritismo dos meus pais. Aparentemente, isso já era óbvio para todo mundo da cidade há anos. Lembro que na formatura da Wendy no ensino médio, os pais dela mal aplaudiram, mas ficaram de pé, batendo palmas, quando a Cheryl ganhou um prêmio insignificante na cerimônia do fundamental na mesma semana, escreveu a Sra. Robbins, uma antiga amiga da família. Quando a Wendy se casou, a Suzane passou a recepção inteira falando do noivado da Cheryl, ao invés de celebrar a própria filha, acrescentou outra pessoa. O padrão estava claro para todos que prestavam atenção. Meus pais haviam me abusado emocionalmente por anos, e aquele vídeo finalmente expôs essa verdade ao mundo. Mas a verdadeira bomba caiu por volta da meia-noite. O telefone de Mitchell tocou. Era Gregory, o marido da Cheryl. Mitchell, preciso falar com você. Disse Gregory. Você pode me encontrar em algum lugar? Não posso falar isso por telefone. Combinaram de se encontrar em um restaurante 24 horas do outro lado da cidade. Gregory chegou com uma aparência péssima, parecia que não dormia há dias. Pediu um café e sentou-se diante de nós. Preciso te contar uma coisa. Começou ele. A Cheryl não decidiu aparecer lá ontem de repente. Como assim? Perguntei, sentindo meu estômago revirar. Ela planejou tudo. Meu sangue gelou. Planejou? Ela teve ciúmes de você durante toda a gravidez. Gregory explicou, com um olhar cansado. Não parava de dizer que você estava recebendo toda a atenção, que seus pais estavam mais animados com a paz do que com o Jaden. Quando ele nasceu, há 6 semanas, ela ficou furiosa. Ele tomou um gole de café e continuou. Quando você entrou em trabalho de parto, ela ligou para seus pais dizendo que estava sofrendo de depressão pós-parto e que precisava da ajuda deles. Ela pediu especificamente que lhe dessem o seu quarto. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no peito. Ela planejou isso? Ela planejou me expulsar depois da minha cirurgia? Gregory assentiu, miserável. Ela disse que isso te ensinaria uma lição por sempre querer ser o centro das atenções. Achou que seria engraçado te ver tendo que sair dali nessa condição. O rosto de Mitchell ficou vermelho de raiva. Ela achou que seria engraçado expulsar da casa dos pais uma mulher que acabou de passar por uma cirurgia? Sinto muito. Disse Gregory, visivelmente constrangido. Eu não fazia ideia do quanto isso era ruim até ver aquele vídeo. Quando cheguei em casa e a confrontei, ela riu. Ela riu e disse, ela mereceu por ser dramática. Essa revelação mudou tudo. Não era apenas favoritismo ou julgamento ruim. Era crueldade. Crueldade planejada. ChatGPT Said. Minha irmã orquestrou deliberadamente minha humilhação e minha dor. Tem mais. Disse Gregory, com a voz pesada. Ela está tendo um caso com o chefe dela, na empresa de marketing. Isso começou há cerca de 1 ano, antes mesmo do Jaden nascer. Descobri tudo hoje à noite. Os golpes não paravam de chegar. Minha irmã não era apenas cruel. Ela era infiel e mentirosa. Vou pedir o divórcio. Continuou Gregory. E vou lutar pela guarda total do Jaden. Não quero que ele cresça achando que esse tipo de comportamento é normal. Ficamos ali por mais de 1 hora, com Gregory dividindo mais detalhes sobre o comportamento da Cheryl e o envolvimento dos meus pais em todo o plano. Aparentemente, eles haviam discutido tudo com antecedência e concordaram que eu era carente demais e precisava aprender a ser independente. Na manhã seguinte, com todas essas informações em mãos, Mitchell gravou outro vídeo. Dessa vez, ainda mais detalhado, explicando como tudo havia sido premeditado.
Ele incluiu capturas de tela das mensagens que Gregory forneceu, onde Cheryl se gabava para as amigas sobre o plano de me expulsar. Esse segundo vídeo foi ainda mais devastador que o primeiro. A revelação de que tudo havia sido arquitetado fez minha família parecer ainda mais cruel. As pessoas começaram a chamá-los de psicopatas, sociopatas e coisas piores. Os amigos dos meus pais começaram a ligar, indignados. O clube do livro da minha mãe a expulsou. Os colegas de golfe do meu pai cortaram contato. Mas a igreja demoraria alguns meses para tomar uma atitude oficial. Na manhã seguinte, o pastor Murphy ligou para meus pais. Aparentemente, vários membros da congregação tinham visto o vídeo e estavam horrorizados. O pastor queria marcar uma reunião para discutir o comportamento anticristão deles. Minha mãe me ligou chorando. Wendy, por favor. Você precisa convencer o Mitchell a tirar esse vídeo do ar. Estamos sendo destruídos. Que bom. Eu respondi. Você me destruiu primeiro. Nós somos seus pais. Não. Pais não expulsam suas filhas depois de uma cirurgia. Pais não agarram os cabelos das filhas e as jogam na rua. Vocês são estranhos para mim agora. Ela soluçava. Por favor, querida. Nós cometemos um erro. Estamos arrependidos. Vocês estão arrependidos, ou estão arrependidos porque foram expostos? Houve um longo silêncio. Estamos arrependidos por termos sido pegos, ela sussurrou. Pelo menos, dessa vez, foi honesta. O verdadeiro acerto de contas veio 3 dias depois. Fui ao escritório do advogado para finalmente reivindicar minha herança. O Sr. Novak, advogado da família, ficou indignado ao saber do ocorrido. Sua avó deve estar se revirando no túmulo. Ele disse. Ela deixou esse dinheiro para você porque sabia que, um dia, você precisaria. Ela nunca confiou um centavo aos seus pais. Assinei todos os papéis e transferi os $50.000 para uma conta que meus pais não tinham acesso. Era dinheiro que eu já planejava usar para o futuro da Paige, mas agora eu sabia que precisava proteger esse dinheiro dela e de mim mesma contra a minha própria família tóxica. Mas, no fim, o impacto financeiro nem foi o pior castigo para meus pais. O exílio social foi o que mais os destruiu. Minha mãe precisou pedir demissão da escola primária onde trabalhava, porque os pais dos alunos começaram a reclamar dela ter contato com crianças. A diretoria da escola recebeu dezenas de ligações depois que o vídeo viralizou, com pais dizendo que não queriam alguém assim perto de seus filhos. Como confiaríamos nossos filhos a alguém que maltratou a própria filha dessa forma? Escreveu um dos pais para o superintendente. O diretor, Dr. Lawson, chamou minha mãe na sala dele 3 dias depois da publicação do vídeo. Vários pais haviam entregado cópias impressas do vídeo e dos comentários, exigindo uma resposta. Suzanne, vou ser direto com você. Disse o Dr. Lawson. O conselho escolar decidiu que é melhor você renunciar. A comunidade havia perdido totalmente a confiança no caráter da minha mãe, e a escola não podia permitir que esse tipo de negatividade afetasse o ambiente educacional. Minha mãe tentou se defender, dizendo que o vídeo tinha sido tirado de contexto, mas o Dr. Lawson não acreditou. Eu assisti a esse vídeo várias vezes, Suzanne. Li todos os comentários de pessoas que conhecem a sua família. Isso não é um incidente isolado. É um padrão de comportamento, e a comunidade deixou bem claro o que pensa a respeito. Quando minha mãe se recusou a pedir demissão, a escola a demitiu após 15 anos de trabalho. Ela foi dispensada por conduta imprópria para alguém da área da educação. O jornal local publicou a história. A manchete dizia: professora de escola primária é demitida após vídeo viral mostrar abuso contra filha recém-operada. O artigo trazia declarações de pais e membros da comunidade expressando indignação. Meu pai também começou a sentir as consequências. Ele perdeu 2 dos maiores clientes do escritório de contabilidade, que disseram não querer mais fazer negócios com alguém que tratava a própria filha daquela maneira. Mas o golpe mais duro veio quando seu maior cliente, a Shelton Manufacturing, rescindiu o contrato. O Sr. Shelton era cliente há mais de uma década e representava quase 40% da renda anual do escritório. Quando o vídeo viralizou, a nora do Sr. Shelton viu e ficou horrorizada. Foi ela quem convenceu o sogro a romper o contrato. Mitchell ficou sabendo por um conhecido que trabalhava na empresa.
O Sr. Shelton afirmou que não podia mais confiar em alguém que demonstrava tamanha falta de caráter e compaixão. A conta da Shelton rendia cerca de $80.000 por ano para o pequeno escritório do meu pai. Perder esse cliente significava que ele teria que demitir seu único funcionário e, possivelmente, fechar as portas. As consequências continuaram se acumulando. A empresa de hipoteca dos meus pais descobriu a situação quando o vídeo foi compartilhado em um grupo do Facebook local frequentado por alguns de seus funcionários. O RH da empresa decidiu que o comportamento público do meu pai prejudicava a imagem corporativa e encerrou o relacionamento comercial. Meus pais tinham essa hipoteca há 20 anos. De repente, estavam lutando para conseguir um novo financiamento. Em meio a todas essas consequências profissionais e sociais, eles também passaram a enfrentar a ameaça de execução hipotecária. O estresse afetava fisicamente os dois. Minha mãe desenvolveu um eczema severo relacionado ao estresse, que cobriu seus braços e rosto. Meu pai começou a ter crises de pânico, chegando a ser hospitalizado 2 vezes, pensando que estava tendo ataques cardíacos, mas era apenas ansiedade. O casamento deles, que já vinha desgastado há anos por disfunções e amarguras, começou a ruir de vez sob essa pressão. Minha mãe culpava meu pai por não ter me defendido. Dizia que a omissão dele a fez parecer ainda pior no vídeo. Você ficou sentado como um covarde. Ela gritou durante uma das brigas, que os vizinhos relataram ter escutado. Você nem tentou me impedir. Agora todo mundo acha que nós dois somos monstros. Enquanto isso, meu pai jogava a culpa nela, dizendo que ela tinha sido dura demais e que foi ela quem criou toda a situação. Foi você quem agarrou o cabelo dela. Ele gritava de volta. Foi você quem a expulsou da nossa casa. Eu só tentei não me meter. Nenhum dos dois parecia entender que ambos tinham sido igualmente cruéis e culpados. Nenhum dos dois me ofereceu gentileza ou apoio quando eu mais precisei. A gota d'água no casamento deles veio quando a irmã da minha mãe, Fay, ligou e os desconvidou do casamento da filha dela. O casamento seria em 2 meses, e meus pais estavam ansiosos há mais de 1 ano. Não posso permitir que você vá, Suzanne, disse Fay. Fay disse. Minha filha não quer nenhum tipo de drama e, sinceramente, estou envergonhada de ser sua irmã agora. O que você fez com a Wendy foi imperdoável. Isso devastou minha mãe, porque a filha de Fay, Paige sim, ela recebeu meu nome e sempre foi muito próxima dela. A ideia de ser excluída dos grandes eventos familiares a fez finalmente perceber o quanto tinha destruído sua própria reputação. Cheryl também estava enfrentando seus próprios problemas. Os amigos dela viram o vídeo e ficaram horrorizados. Várias pessoas comentaram sobre o comportamento dela, chamando-a de cruel e sem coração. Seu marido, Gregory, ficou mortificado e a obrigou a escrever um pedido público de desculpas, que ela postou no Facebook. Mas os problemas de Cheryl estavam apenas começando. O chefe dela na empresa de marketing, o mesmo homem com quem ela estava tendo um caso, decidiu acabar com o relacionamento depois de assistir ao vídeo. Ele era casado e tinha filhos, e não podia correr o risco de ser associado a alguém que agora carregava uma imagem pública tão negativa. Não posso mais ser visto com você, ele disse a ela. Minha esposa viu o vídeo e ficou furiosa. Ela sabe que estamos trabalhando até tarde juntos e agora está desconfiada. Não posso me dar ao luxo de ter meu casamento exposto por causa do seu drama familiar. Cheryl ficou arrasada. Ela estava planejando deixar Gregory por esse homem, achando que ele se divorciaria da esposa e que começariam uma nova vida juntos. Em vez disso, ele a cortou completamente e passou a evitá-la no trabalho. A revelação do caso veio à tona durante o processo de divórcio com Gregory. O advogado dele contratou um detetive particular que facilmente descobriu tudo sobre o relacionamento. O comportamento cruel de Cheryl no vídeo, somado à sua infidelidade, tornou fácil para Gregory conseguir tudo o que queria no divórcio. O juiz responsável pelo caso chegou a ver o vídeo porque sua esposa havia compartilhado no Facebook. Durante a audiência de custódia, ele mencionou o comportamento de Cheryl em relação a mim como prova de seu péssimo caráter e julgamento. Senhora Robbins, disse o juiz, eu revisei as evidências do seu caso extraconjugal, mas estou igualmente preocupado com o vídeo que mostra como tratou sua irmã após ela ter passado por uma cirurgia. Isso demonstra um padrão claro de comportamento cruel e insensível, e levanta sérias dúvidas sobre sua aptidão como mãe. Cheryl perdeu a custódia primária de Jaden e foi condenada a pagar pensão alimentícia.
Também foi obrigada a frequentar aulas de parentalidade e aconselhamento sobre controle de raiva. A decisão do juiz foi dura, citando sua crueldade premeditada e total falta de empatia. Gregory cumpriu sua palavra. Conseguiu a custódia de Jaden e leva o filho para visitar Paige regularmente. As crianças estão crescendo como amigos, exatamente como eu sempre quis. 6 meses depois, era assim que as coisas estavam. Minha mãe, Suzanne, está morando com a irmã no Arizona e trabalha como caixa em um supermercado. Ela perdeu todos os amigos e teve que recomeçar do zero aos 58 anos. Ainda tenta mandar cartões para Paige, mas eu os jogo fora sem nem abrir. Meu pai, Philip, vive num apartamento de um quarto do outro lado da cidade. O escritório de contabilidade faliu e agora ele trabalha para outra pessoa. Desenvolveu um problema com álcool e parece acabado sempre que o encontro pela cidade. Cheryl mora em um parque de trailers com um novo namorado, um homem que conheceu em um bar. Perdeu a guarda de Jaden e só pode vê-lo em fins de semana alternados. Trabalha num restaurante de fast food e parece infeliz sempre que a vejo. Gregory se casou novamente com uma mulher maravilhosa chamada Kelly, que trata Jaden como se fosse seu próprio filho. Eles estão felizes e Jaden está prosperando. Mitchell e eu estamos mais fortes do que nunca. O que ele fez naquele dia me mostrou o que é amor de verdade. Ele não apenas me confortou, ele lutou por mim. Ele garantiu que minha família enfrentasse as consequências das escolhas que fez. Paige agora tem 6 meses e é a luz das nossas vidas. Ela nunca conhecerá seus avós ou a tia, mas está cercada de amor da família de Mitchell e dos amigos que escolhemos como nossa nova família. O vídeo ainda está nas redes sociais. Mitchell se recusa a tirá-lo do ar e, para ser honesta, eu também não quero. Ele serve como um lembrete do que aconteceu e como um aviso para quem queira saber quem realmente são essas pessoas. Muitas vezes me perguntam se sinto pena pelo que aconteceu com meus pais e com Cheryl. A verdade? Não sinto. Eles fizeram suas escolhas e agora estão vivendo as consequências. Eles poderiam ter escolhido ser gentis, amorosos, solidários. Em vez disso, escolheram a crueldade. A melhor parte disso tudo é que Paige crescerá sabendo que é amada e protegida. Ela nunca passará pelo favoritismo ou pelo amor condicional que eu conheci. Ela nunca precisará se perguntar se é boa o bastante, se merece amor. Mitchell e eu estamos planejando nos mudar para outro estado no próximo ano. Queremos um novo começo, longe de todo esse drama e das pessoas tóxicas. Vamos usar parte da minha herança como entrada em uma casa onde Paige possa crescer feliz e segura. Às vezes, penso como tudo poderia ter sido diferente se, naquele dia, meus pais tivessem me tratado com bondade. Se tivessem me ajudado a me recuperar, recebido sua neta com amor. Quem sabe, talvez ainda tivéssemos algum tipo de relação. Talvez Paige tivesse avós amorosos. Mas não foi isso que eles escolheram. Eles escolheram Cheryl, como sempre fizeram. Escolheram a crueldade. E agora vivem com as consequências. A última vez que vi minha mãe, ela estava no supermercado onde trabalha. Ela parecia mais velha, mais cansada, completamente derrotada. Quando me viu com Paige, começou a chorar. Por favor, ela sussurrou, me perdoe. Eu sinto muito. Olhei para ela por um longo momento. Eu sei que sente. Mas desculpas não desfazem o que você fez. Desculpas não me devolvem a primeira semana de vida da minha filha. Desculpas não curam o trauma que você causou. Ela apenas assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei. Eu só sinto sua falta. Sinto falta da Paige. Então você deveria ter pensado nisso antes de nos expulsar. Respondi. Você fez a sua escolha. Agora, viva com ela. Me afastei e nunca mais olhei para trás. A verdade é que hoje estou mais feliz do que jamais estive. Estou livre das pessoas tóxicas que nunca me amaram de verdade. Tenho um marido que faria qualquer coisa por mim e uma filha que crescerá sabendo que é amada. Mas o caminho até essa felicidade não foi fácil. Por semanas após aquele dia, eu lutei contra a culpa e a dúvida. Apesar de tudo que eles me fizeram, ainda eram minha família, e vê-los sofrer não foi simples. Comecei a fazer terapia com a doutora Ardin, especialista em traumas familiares.
Ela me ajudou a entender que o que eu estava sentindo era normal para quem sobreviveu ao abuso. Você foi condicionada a colocar as necessidades dos outros acima das suas, ela me explicou, numa das sessões. Foi ensinada que é responsável pelas emoções e reações deles. Mas, Wendy, você não é responsável pelas consequências das escolhas que eles fizeram. Com o tempo, a terapia me ajudou a entender toda a extensão do abuso emocional que sofri ao longo da vida. O favoritismo nunca foi só preferência. Foi um padrão deliberado, construído para me fazer sentir sempre menos do que Cheryl. As críticas constantes, a rejeição às minhas conquistas, as manipulações sempre que eu tentava apontar as injustiças, tudo fazia parte de um sistema criado para me manter submissa e desesperada por aprovação. Crianças que crescem com amor condicional geralmente se tornam adultos que aceitam comportamentos inaceitáveis. A doutora Adi me disse que essas pessoas toleram abusos porque, no fundo, ainda esperam conquistar o amor que nunca receberam. A terapia me fez enxergar que cortar contato com minha família não foi crueldade. Foi sobrevivência. Era necessário para minha saúde mental e para proteger pais dos mesmos padrões tóxicos que me machucaram por tanto tempo. Enquanto isso, as consequências daquele vídeo continuaram se espalhando pela nossa comunidade. 6 meses depois do incidente, a igreja dos meus pais finalmente tomou uma atitude oficial. O pastor Murphy, no começo, tentou mediar a situação, esperava facilitar uma reconciliação, um caminho para o perdão. Mas, conforme mais pessoas da congregação souberam da natureza premeditada do plano da Cheryl, e quando mais histórias surgiram sobre o modo como meus pais sempre me trataram ao longo dos anos, a liderança da igreja entendeu que precisava agir. Acreditamos no perdão, disse o pastor Murphy aos meus pais, durante uma reunião que Gregory depois me contou em detalhes. Mas também acreditamos em responsabilidade. Suas ações trouxeram escândalo à nossa comunidade e prejudicaram o testemunho da nossa igreja. Meus pais foram convidados a renunciar a todos os cargos de liderança. Minha mãe era tesoureira do ministério feminino e meu pai era diácono. Ambos os cargos foram discretamente transferidos para outros membros da igreja. Embora não tenham feito um anúncio público, em cidade pequena, as notícias correm rápido. Logo, todos sabiam que meus pais haviam sido essencialmente rebaixados dentro da própria congregação. O isolamento social estava se tornando insuportável para eles. Minha mãe, que sempre havia sido muito envolvida nas atividades comunitárias, de repente se viu excluída de tudo. As outras mulheres do ministério não a deixavam mais ajudar nas campanhas anuais de caridade. O clube de jardinagem a desconvidou de suas reuniões mensais. Até os caixas do supermercado passaram a tratá-la com frieza. Meu pai também não se saiu melhor. Seu jogo semanal de pôquer foi encerrado porque os outros jogadores se sentiam desconfortáveis perto dele. Sua filiação ao clube de campo foi discretamente revogada após reclamações de outros membros. Ele não havia perdido apenas seus clientes de contabilidade, mas toda a sua rede social. O golpe final veio quando minha avó materna, Violet, que morava em um asilo a 2 horas de distância, viu o vídeo. Alguém mostrou a ela pelo celular e, horrorizada, ela ligou para minha mãe. A vovó Violet sempre foi a matriarca da família, e sua opinião tinha peso. Estou enojada e envergonhada do seu comportamento, disse ela, sem rodeios. Eu te criei melhor do que isso, Suzanne. Achei que tivesse te ensinado a ser gentil e compassiva. O que você fez com a Wendy é imperdoável. Aquela pobre menina tinha acabado de sair de uma cirurgia e você a tratou como lixo. Aos 89 anos, vovó Violet tomou uma decisão difícil, mudou seu testamento. Ela havia planejado deixar a casa para minha mãe, mas depois de ver o vídeo, contatou seu advogado e alterou o beneficiário para mim. Wendy demonstrou mais força e dignidade nessa situação do que todos vocês juntos, disse ela ao advogado. Ela merece essa casa, não a filha que a tratou tão mal. Quando minha mãe descobriu sobre a mudança no testamento, ficou arrasada. A casa valia mais de $200.000 e ela contava com essa herança para garantir sua aposentadoria. 6 meses depois, este era o estado em que todos estavam. Minha mãe, Suzanne, agora mora com a irmã no Arizona, trabalhando como caixa em um supermercado. Perdeu todos os amigos e precisou recomeçar a vida aos 58 anos. De vez em quando, ela ainda tenta mandar cartões para Paige, que eu jogo fora sem sequer abrir. Mas morar com a irmã não trouxe o refúgio que ela esperava. Fê lhe ofereceu um teto,
mas deixou claro que desaprovava tudo que minha mãe havia feito. As duas, que antes eram próximas, agora mal trocam palavras. Não consigo mais olhar para você do mesmo jeito, Faye disse. Toda vez que te vejo, penso no que você fez com a Wendy. Como você pôde ser tão cruel com sua própria filha? O novo emprego da minha mãe paga salário mínimo, algo muito diferente do que ela recebia como professora. Seus colegas de trabalho são, em sua maioria, adolescentes e jovens adultos que nada sabem sobre seu passado. Mas ela vive com medo constante de que alguém a reconheça do vídeo. O estresse teve um efeito devastador sobre sua saúde. Ela desenvolveu pressão alta e sofre de insônia crônica. Ela envelheceu drasticamente, parecendo ter mais de 70 anos do que seus 58. Meu pai, Philip, está morando em um pequeno apartamento de um quarto do outro lado da cidade. Seu antigo negócio de contabilidade faliu, e agora ele trabalha como funcionário para outra pessoa. Ele desenvolveu um sério problema com a bebida e parece cada vez pior toda vez que o vejo pela cidade. O apartamento que ele aluga fica em um complexo decadente, em um dos bairros mais perigosos da cidade. É uma realidade muito diferente da casa espaçosa de 4 quartos onde ele morou por mais de 20 anos. As paredes são tão finas que ele ouve as brigas constantes dos vizinhos a qualquer hora do dia ou da noite. Ele já reclamou com o proprietário diversas vezes, mas ninguém fez nada para melhorar a situação. Seu novo emprego é como contador em uma pequena loja de peças automotivas. O salário é menos da metade do que ele costumava ganhar e não oferece benefícios. Aos 62 anos, ele está velho demais para encontrar facilmente um emprego melhor, especialmente com sua reputação tão manchada após tudo o que aconteceu. A bebida começou como uma tentativa de anestesiar a dor por ter perdido tudo, mas rapidamente virou um vício. Ele já foi preso 2 vezes por dirigir embriagado e teve sua carteira de motorista suspensa. Agora precisa pegar ônibus para ir trabalhar, o que ele considera humilhante para alguém que costumava dirigir um carro de luxo. Cheryl está morando em um parque de trailers com seu novo namorado, um homem que ela conheceu em um bar. Ela perdeu a guarda de Jaden e só tem direito a visitas supervisionadas em fins de semana alternados. Ela trabalha em um restaurante de fast food e parece profundamente infeliz sempre que a vejo. O parque de trailers onde mora é um ambiente hostil, com presença constante de traficantes e casos frequentes de violência doméstica. O novo namorado dela, Brent, está desempregado e tem ficha criminal. Ele é abusivo, tanto emocionalmente quanto fisicamente, mas Cheryl sente que não tem opções melhores e continua nesse relacionamento. Seu trabalho no fast food foi o único que conseguiu depois de ser demitida da empresa de marketing. O chefe dela viu o vídeo e decidiu que aquele comportamento a tornava inadequada para qualquer cargo de atendimento ao público. Não podemos ter alguém com sua reputação representando nossa empresa, ele disse. O que você fez com sua irmã demonstra uma completa falta de profissionalismo e de decência humana. As visitas de Cheryl a Jaden são supervisionadas por causa das preocupações com seu ambiente doméstico e seu estado emocional instável. Ela precisa se encontrar com ele em um centro de visitas familiares, onde assistentes sociais monitoram cada interação. Essas visitas supervisionadas são dolorosas para ela. Jaden, agora com 7 meses, mal a reconhece. Ele chora quando ela tenta pegá-lo no colo e sempre estende os bracinhos para Gregory na hora de ir embora. Os assistentes sociais já notaram em seus relatórios que Cheryl parece mais preocupada com suas próprias carências emocionais do que com as necessidades do próprio filho. Gregory, por outro lado, reconstruiu sua vida. Ele se casou novamente com uma mulher maravilhosa chamada Kelly, que trata Jaden como se fosse seu próprio filho. Eles estão felizes, e Jaden está prosperando. Kelly é enfermeira pediátrica e tem experiência com crianças que passaram por situações difíceis. Ela tem sido paciente, carinhosa e dedicada em ajudar Jaden a se adaptar à nova vida. Ela também sempre apoiou a decisão de Gregory de manter contato comigo, entendendo que Jaden precisa conhecer sua tia e sua priminha. Nós 4 Gregory, Kelly, Jaden e Paige costumamos fazer jantares em família. São momentos de paz, alegria e amor verdadeiro, algo que eu nunca pensei que teria. É o tipo de ambiente familiar amoroso e acolhedor que eu nunca conheci enquanto crescia, e isso me faz ser imensamente grata pela família que construímos e escolhemos. Mitchell e eu estamos mais unidos do que nunca. O que ele fez naquele dia me mostrou o que realmente significa amor de verdade. Ele não apenas me consolou, ele lutou por mim. Ele fez questão de garantir que minha família arcasse